Cumprimentando a todos, desejando uma boa noite a todos. Lembrando que este é um ato da mesa de número 8 de 2018, neste dia de 22 de outubro. Hoje, dia 14, é isso? 12, desculpe. Hoje, dia 12, é a primeira realização de audiência pública pela Câmara Municipal de Novo Horizonte, referente ao projeto de lei 5.403/2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2019 e de outras providências. O projeto de lei de número 5.404 de 2018, que estima a receita e fixa as despesas do município de Novo Horizonte para o exercício de 2019 e de outras providências. O Poder Legislativo, no valor de R$ 3.720 mil reais, o Poder Executivo R$ 120.280 mil reais, fica disciplinada pela disposição estabelecida neste ato da mesa. Neste momento, então, quero passar a palavra ao digníssimo senhor vereador desta casa, Beto de Souza, que vai comentar e falar sobre a realização desta audiência pública. Uma boa noite, presidente. Boa noite, senhor presidente. Obrigado pela palavra, senhores vereadores Ideval, Kleber Gaúcho, vereadora Lúcia. Cumprimentar aqui o Onivaldo, os funcionários da Câmara, a Neiva, Fernanda, o Marquinhos, a Brunara, o Pedro, Paulinho, a Anaísa, doutora Adriana. Boa noite a todos e é um grande prazer aqui estar com o presidente da Comissão de Finanças para que nós possamos realizar mais uma audiência pública no tocante ao orçamento do município de 2019. Pode ir lá, Pedro. Aqui nós temos o primeiro slide, no qual traçam os parâmetros que são comparativos dos anos anteriores. Nós temos aqui os últimos 5 anos e a receita de 2013, para a gente fazer um comparativo, foi de 87.605.078,53. Para 2014, ela foi de 89.995.238,17 centavos, um aumento de 2,78% de arrecadação. 2015, 95.230.644,36 centavos, um aumento de 5,82%. Em 2016, 101.831.796,66 centavos. Houve uma queda aqui com relação ao ano anterior, não conseguiu acompanhar, foi de 4,24%. Em 2017, 107.601.143,72, um aumento de 5,66%. E no momento, um dado comparativo, isso é de novembro, Pedro? Que já está com quase 100 milhões hoje, mais de 100 milhões, já estava 100 milhões há uns 20 dias. 116. Então, mais 1,75%, né? Ali está 61.780.919,06 centavos. Naquele momento, era um aumento, essa audiência foi realizada em agosto, de 6,31%, com uma estimativa de 116.400.000, mais 1,75%, então nós teremos uma arrecadação de 8,1%. 8,6%, né? Um aumento de 8,6%. Ah, entendi. Pode ser que tenha aumentado ou diminuído, né?
favor, pega o microfone. Uma atualização, né? Com atualização. É o seguinte, no ano passado, ele fez orçamento com uma previsão de 114 milhões. Aí, conforme foi executando, verificou que vai ter um aumento. Então, teve um aumento acima do previsto de 1,75, que é a previsão, 116 milhões. Aí, para esse ano, em cima das previsões que os projetos que ele fez, trouxe o valor de 124 milhões. Então, vamos falar, inicialmente, em 2018, em 2017, quando ele fez a previsão, era 114. O orçamento foi executando, a prefeitura verificou que vai ser maior a execução. Aí, por isso que ele colocou aquele 1,75 acima da previsão inicial. Pedro, no meu cálculo aí, de 107 para 116, que seria a estimativa, vai dar 10%, né? Não chega. Quase 10%, Onivaldo. Vai dar uns 8, né? Uns quebradinhos. Seria esses 8,6% mesmo? Isso. Que seria o 6 mais o 1, que seria o 116, que é a previsão de estimativa desse ano. Então foi uma arrecadação, diante dos últimos anos, recorde, né? Sim. Teve quase 10 milhões de diferença, né? 17 para 18. Exatamente. Aí, em cima dessa expectativa, ele orçou esse 124 milhões para o ano 2019. De 5 em cima a 7%. desses 124 milhões, que ele vai projetar todas as despesas desse ano. Perfeito. 124. Deixa eu mudar. Então, 219, 124 milhões, média de 5 a 7% de variação. Isso. Ok. Orçamento por órgãos. LOA de 2019, 124 milhões. Câmara Municipal, 3 milhões 720 mil. Prefeitura Municipal, 120 milhões 280 mil. Total, 124 milhões. Receita tributária, 20 milhões 120 mil reais. Vou voltar ali, ó. Demonstrativo de receita, 139 milhões 124 milhões. Beto, ó, aquilo ali, os 139 milhões é a receita total. Aí ele tem a dedução do Fundeb, aquele fundo que vai. Certo. Então o líquido é 124 milhões, a previsão que eles fizeram. Em cima de uma previsão que o pessoal da prefeitura que fez. Então a dedução do Fundeb está indo para 15 milhões de diferença, o Fundeb. Falar assim, tudo que ele recebe, tem um percentual, alguns impostos que ele recebe, e desse tem um percentual que vai para o fundo do Fundeb, retém na fonte. Um exemplo, recebe 100 mil. Aquele 100 mil tem um percentual que vai para o Fundeb, ou seja, ele não recebe 100 mil, ele recebe 98 mil. Aí vai composto do Fundeb, que é o valor da subtração que dá o total de 124. Nós vimos os cálculos que eles fizeram na prefeitura. O Sidão, o pessoal da Finanças que fez esses cálculos. Eu quero cumprimentar o Gustavo e o Gilson, que chegaram agora também. A gente ainda não tinha o pessoal de fora. Sejam bem-vindos. Acabamos de começar a audiência aqui, Gustavo. Então, a receita corrente, 139 milhões. Receita tributária, 20 milhões 120 mil reais. Receita de contribuições, 2 milhões. Receita patrimonial, 940 mil. Receita de serviços, 430 mil. Transferências correntes, 114 milhões 186 mil. Outras receitas correntes, 1 milhão 324. Dedução para a formação do Fundeb, 15 milhões. Receita corrente líquida, 124 milhões. Ô Pedro, só uma dúvida aqui. A receita corrente líquida desse ano, você lembra? Você sabe como foi? Porque se a gente colocou ali 120 milhões de arrecadação no slide anterior, o que era a dedução do Fundeb? Então, se eu não me engano, a última receita desse ano, do último quadrimestre de agosto, foi 114 milhões. Em agosto. Que representa os últimos 12 meses. Que seria de setembro de 2017 a agosto de 2018. Está em torno da receita corrente líquida de 114 milhões. E o Fundeb não dá para comparar? Eles falaram de coisa de 12 milhões naquele dia que eles estiveram aqui na audiência, né? Eu acho que foi em torno disso daí. Foi isso, Nivaldo? 12 milhões que eles falaram? Vai. Desdobramento das receitas. Receita tributária, 20 milhões 120 mil reais. Imposto de renda retido na fonte, 2 milhões e 400 mil reais. PTU, dívida ativa, multas e juros, 9 milhões e 600 mil. ITBI, dívida ativa, multas e juros, 1 milhão 815.
ISS principal. Principal o que é? Dívida ativa, multa e juros. São os recolhimentos da ISS. O principal, eu acho que seria o valor principal do ISS ali. Tem a dívida ativa, as multas que recebe, são impostos gerados pelo próprio município, aqui na cidade. 5.385.000. Taxas diversas, 920 mil. Receita de contribuições, 2 milhões. Contribuição para custeio da iluminação pública, 2 milhões. Estava 2.400, né? 2.400 é o custo, é a despesa. A despesa. Receita patrimonial, 940 mil. Aluguéis e arrendamentos, 35 mil. Receita de concessões e permissões, 20 mil. Rendimento de aplicação financeira e outras remunerações, 885 mil. Aluguéis e arrendamentos. O que será? Possivelmente, vocês se dão ter alguma coisa lá, mas pode ser que... Pode ser. Pode ser. É pequeno. Deve ser alguma coisa só, uma coisa específica. Receita de serviços, 430 mil. Receita de serviço administrativo, 355 mil. Serviços de transporte rodoviária, etc., 65 mil. Outros serviços, cemitério, etc., 10 mil. Transferências correntes, 114 milhões, 186 mil. Fundo de participação dos municípios, 28 milhões e 400 mil. ITR, 1 milhão e 200 mil. Royalties, receita, recursos hídricos, Fundo Especial do Petróleo, 1 milhão e 420 mil. CMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, 37 milhões e 700 mil. IPVA, 7 milhões e 200 mil. IPI, 300 mil. ICMS, desoneração, exportação, CID, 304 mil. Transferências correntes, transferências para a área da saúde, 5 milhões e 750 mil. Transferências para a área social, 1 milhão e 321 mil. Transferências para a área da educação, 30 milhões e 591 mil. QESE, 3 milhões e 500 mil. Fundeb, 25 milhões e 450 mil. Quer dizer, vai ter ainda, além dos 25 milhões do Fundeb, o QESE, que é 3 milhões e meio, vai chegar praticamente a... São esses 30 milhões, né? Só que o orçamento da educação está orçado em 40 milhões esse ano, né? A gente vai chegar lá, mas é mais ou menos por aí mesmo, Beto. Então é recurso próprio, os outros 10 milhões. Outras receitas correntes, 1 milhão e 324 mil. Restituição do convênio da Sabesp, 400 mil. Restituição diversa, 300 mil. Multas diversas, trânsito sanitária e outras, 245 mil. Outras receitas, 380 mil. Dedução do Fundeb, 15 milhões. Menos 20%. Sem receita bruta do FPM, TR, ICMS, DESON, ICMS, IPVA e IPI. Total geral da receita corrente líquida, 124 milhões. Demonstrativo das aplicações constitucionais, 25% no ensino. Impostos municipais, 19 milhões e 200 mil, 25% dá 4 milhões e 800. Impostos transferidos, FED estadual, 75 milhões, menos 25%, 128 milhões e 750 mil, total 94 milhões e 200 mil, 25% dá 23 milhões e 550 mil para a educação. O Fundeb, 15 milhões, total da aplicação obrigatória, 8 milhões 550 mil.
Demonstrativo das aplicações constitucionais, 15% da saúde, impostos municipais, 19.200.000 reais, 15%, 2.880.000, impostos transferidos, FED estadual, 75 milhões, menos 15%, 11.250.000, total, 94.200.000, 14.130.000, aplicação obrigatória, 14.130.000 na saúde. Peças de planejamento. As peças elaboradas contemplam o município todo. Entretanto, a responsabilidade pela apresentação e realização das mesmas é da Prefeitura Municipal, através de seus chefes de departamento e diretores. Objetivos da LOA: estabelecer diretrizes, metas e prioridades da administração. Compatibilizar as políticas, objetivos e metas previamente estabelecidas no PPA e na LDO. Adequação entre receitas e despesas. Demonstrativo dos órgãos, orçamento por poder. Poder Legislativo, 3.720.000 reais, que é a Câmara Municipal, 3.720.000 reais. Poder Executivo, 120.280.000. Gabinete do Prefeito, 3.100.000. Diretoria de Comunicação Social, 180.000. Departamento de Assuntos Jurídicos, 950.000. Departamento de Serviços Administrativos, 1.445.000. Departamento de Gestão Pública, 2.840.000. Departamento de Finanças, 13.030.000. Diretoria de Trânsito, 800.000. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social, 6.700.000 reais. Departamento de Obras e Serviços Públicos, 3.180.000. Secretaria da Saúde, 30.740.000. Secretaria da Educação, 41.350.000. Diretoria de Desenvolvimento Econômico, 570.000. Diretoria de Meio Ambiente e Urbanismo, 7.150.000. Diretoria de Esporte e Lazer, 1.645.000. Diretoria de Desenvolvimento Agropecuário, Abastecimento e Piscicultura, 2.400.000. Diretoria de Turismo, 370.000. Diretoria de Projetos, Posturas e Iluminação Pública, 2.880.000. Diretoria de Tecnologia da Informação, 540.000. Diretoria da Cultura, 410.000. Total geral, 124 milhões. Desdobramento das despesas por órgãos e orçamentários. Câmara Municipal, 3.720.000. Despesa com pessoal e encargos. Servidores aposentados e vereadores, 3.160.000, 2,55% do orçamento do município, da arrecadação do município. Sentenças judiciais, 95.000. Aposentadorias, 500.000. Material de consumo, 50.000. Despesas, passagens e locomoção, 20.000. Outros serviços de terceira pessoa física, 30.000. Outros serviços de terceira pessoa jurídica, 295.000. Obras e instalações, 10.000. Equipamentos e instalações, 60.000. Total, 3.720.000, 3% do orçamento. Nós temos direito a 7%. Lembrando, presidente Nelsinho, que a Câmara tem direito a 7% do orçamento. Gabinete do Prefeito. Despesas com pessoal e encargos, 2.260.000, 1,82%. Diárias de pessoal, 50.000. Material de consumo, 175.000. Outros serviços de terceira pessoa física, 340.000. Outros serviços de terceira pessoa jurídica, 250.000. Obras e instalações, 15.000. Equipamento e instalação, 5.000. Total, 3.100.000. 2,5.
despesa com pessoal e encargos. Quem que é que paga lá o gabinete? É grande. A despesa do gabinete pessoal é bem grande mesmo. Ele deve ter bastante coisa que engloba lá. Deve ter tudo pessoal. Eu acho que, se eu não me engano, o bombeiro tá junto aí. Mas o bombeiro não tem custo pessoal. Não tem. Mas se você pegar o orçamento desse ano, eles gastaram quase isso daí sim, Beto. Se pegar o desse ano. Será que é lotado lá? Deve ter bastante gente lá. Beleza, vamos passar. Despesas com pessoal e encargos. 136 mil, 0,11%. Desculpa, Diretoria de Comunicação Social. Despesa com pessoal e encargos, 136 mil, dá 0,11%. Diárias de pessoas, diárias, pessoa civil, R$1.000. Material de consumo, R$5.000. Outro serviço terceira pessoa física, 11 mil. Outro serviço terceira pessoa jurídica, 25 mil. Equipamentos e instalações, 2 mil. Total, 180 mil, 0,14% do orçamento. Departamento de Assuntos Jurídicos, despesa com pessoal e encargos, 581 mil, 0,47%. Diárias, pessoa civil, 10 mil. Material de consumo, 40 mil. Outro serviço terceira pessoa física, 65 mil. Outro serviço terceira pessoa jurídica, 244 mil. Equipamentos e instalações, 10 mil. Total, 950 mil, 0,77%. Departamento de Serviços Administrativos, despesa com pessoal e encargo, 791 mil, 0,64%. Diárias, pessoal civil, 4 mil. Material de consumo, 150 mil. Outro serviço terceira pessoa física, 110 mil. Outro serviço terceira pessoa jurídica, 360 mil. Obras e instalações, 20 mil. Equipamentos e instalações, 10 mil, 1.445 mil, 1,16% do orçamento. Departamento de Gestão Pública, despesas com pessoal e encargos, 1.871 mil, 1,51% das despesas de pessoal. Diárias, pessoa civil, 13 mil. Material de consumo, 742 mil. Outro serviço terceiro pessoa física, 47 mil. Outro serviço terceiro pessoa jurídica, 140 mil. Equipamentos e instalações, 27 mil. Total, 2.840.000, 2,79% do orçamento. Departamento de Finanças, despesas com pessoal e encargos ativos, R$2.300.000, 3,79% do orçamento. Despesas com pessoal, aposentadorias e pensões, R$2.400.000, 4.700.000 no total, que dá esse 3,79%. Diárias de pessoa civil, R$14 mil. Material de consumo, 80 mil. Outro serviço terceiro pessoa física, 120 mil. Outro serviço terceiro pessoa jurídica, 332 mil. Equipamentos e instalações, 34 mil. Operações especiais, contribuição para o PASEP, R$1.220.000. Reserva de contingência, R$1.500.000. Juros sobre a dívida por contrato, 100 mil. Amortização da dívida contratual, 700 mil. A gente pode ir abrindo para o pessoal comentar ou é só depois, Fernando? Só depois? Departamento de Finanças. Operações especiais, sentenças judiciais, 1.100.000. Precatórios, pagamento de débitos em precatórios, 2.700.000. TRT, pagamentos de débitos em precatórios, 400 mil, pagamentos em débitos em precatórios, 30 mil. Total, 13.030.000, percentual da receita, 10,51%. Diretoria de Trânsito, despesas com pessoal e encargos, 470 mil, 0,38% do orçamento. Diárias, pessoal civil, R$5.000, material de consumo 125 mil, outro serviço terceira pessoa física 67 mil, outro serviço terceira pessoa jurídica 113 mil, obras e instalações 10 mil, equipamentos e instalações 10 mil, total 800 mil, percentual 0,64%. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social, despesa com pessoal e encargos 2.485.000, 2% do orçamento.
Subvenções sociais, 1.821.000. Diárias, pessoal civil, 19.000. Material de consumo, 1.031.000. Outro serviço terceira pessoa física, 178.000. Outro serviço terceira pessoa jurídica, 758.000. Obras e instalações, 210.000. Equipamentos e instalações, 199.000. Total, 6.700.000, 5,40% do orçamento. Departamento de Obras e Serviços Públicos, despesas com pessoal e encargos, 2.100.000, 1,69%. Diárias, pessoal civil, 5.000. Material de consumo, 410.000. Outro serviço terceira pessoa física, 40.000. Outro serviço terceira pessoa jurídica, 455.000. Obras e instalações, 165.000. Equipamentos e instalações, 5.000. Total, 3.180.000, 2,56% do orçamento. Secretaria Municipal da Saúde, despesa com pessoal e encargos, 11.795.000, 9,51% da receita, da arrecadação. Diárias, pessoa civil, 207.000. Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos, OS, 4.500.000 reais. Estava isso na audiência deles? Transferência a instituições privadas sem fins lucrativos. Tinha isso na assistência social? Não, mas na assistência tinha? Transferência para instituições privadas? Tem? Volta lá. Subvenções, né? É como subvenções. Santa Casa aí, né? Transferência a instituições privadas sem fins lucrativos. OS, transferência a instituições privadas sem fins lucrativos, 8.730.000. Transferência a consórcios, 515.000. Material de consumo, 2.944.000. Outro serviço terceira pessoa física, 259.000. Outro serviço terceira pessoa jurídica, 1.731.000. Obras e instalações, 15.000. Equipamentos e instalações, 44.000, total 30.740.000, 24,79% da arrecadação. Despesa com pessoal, Secretaria Municipal de Educação, despesa com pessoal e encargos, 27.495.000, 22,17% da receita. Juros sobre a dívida por contrato, 135.000. Subvenções sociais, 1.500.000 reais. Subvenção quem é educação? Você sabe? Sabe, Erival? Quem? Subvenções sociais são as entidades da educação. Diárias, pessoa civil, 55.000. Auxílio financeiro a estudante universitário, 800.000. Material de consumo, 7.166.000. Outros serviços de terceiro pessoa física, 642.000. Outros serviços de terceiros pessoa jurídica, 2.542.000. Obras e instalações, 235.000. Equipamentos e instalações, 335.000. Principal da dívida contratada. O principal é quando amortiza a dívida, financiamento. O principal é quando amortiza a dívida, então, né? De financiamento. Seria os ônibus? R$445.000 reais. Total. 41.350.000, 33,35% da arrecadação. Diretoria de Desenvolvimento Econômico, despesa com pessoal e encargos, 402.000, 0,32%, diárias, pessoa civil, 4.000, material de consumo, 11.000, outro serviço de terceira pessoa física, 28.000, outro serviço de terceira pessoa jurídica, 123.000, equipamentos e instalações, 2.000. Total, 570.000, 0,46% da arrecadação.
Diretoria de Meio Ambiente e Urbanismo, despesa com pessoal e encargos, 3.365.000, 2,71% da arrecadação da receita. Diárias, pessoa civil, 5.000, material de consumo, 750.000, outro serviço terceiro pessoa física, 30.000, outro serviço terceiro pessoa jurídica, 2.830.000. Era isso que gastava esse ano que passou? Terceirizado entra tudo aí. A terceirizada é o aterro, né? Obras e instalações, 25.000. Equipamentos e instalações, 145.000. Total, 7.150.000, 5,77% da arrecadação. Diretoria Municipal de Esporte e Lazer, despesa com pessoal e encargos, 930.000, 0,75% da arrecadação. Diárias, pessoa civil, 30.000, material de consumo, 125.000, outros serviços de terceiro pessoa física, 105.000, outros serviços de terceiro pessoa jurídica, 275.000, obras e instalações, 60.000, equipamentos e instalações, 120.000. Total, 1.645.000, 1,33% da arrecadação. Diretoria de Desenvolvimento Agropecuário, Abastecimento e Piscicultura, despesa com pessoal e encargos, 1.265.000, 1,02% da receita. Diárias, pessoal civil, 5.000, material de consumo, 620.000, outro serviço terceiro pessoa física, 20.000, outro serviço terceiro pessoa jurídica, 380.000, obras e instalações, 80.000, equipamentos e instalações, 30.000, total, 2.400.000, 1,93%. Despesa com pessoal e encargos, 230.000, Diretoria Municipal de Turismo, despesa com pessoal e encargos, 235.000, 0,19% da receita. Diárias, pessoal civil, 5.000, material de consumo, 55.000, outro serviço terceiro pessoa física, 25.000, outro serviço terceiro pessoa jurídica, 45.000, equipamentos e instalações, 5.000, total, 370.000, 0,30% da receita. Diretoria Municipal de Projetos e Posturas de Iluminação Pública, despesas com pessoal e encargos, 680.000, 0,55%. Diárias, pessoal civil, 5.000, material de consumo, 220.000, outro serviço terceiro pessoa física, 70.000, outro serviço terceiro pessoa jurídica, 1.880.000, obras e instalações, 5.000, equipamentos e instalações, 20.000, total, 2.880.000, 2,32%. Diretoria de Tecnologia da Informação, despesa com pessoal e encargos, 480.000, 0,39%. Diárias, pessoal civil, 1.000, material de consumo, 14.000, outro serviço terceiro pessoa física, 7.000, outro serviço terceiro pessoa jurídica, 14.000, equipamento e instalações, 23.000, total, 540.000, 0,43%. Diretoria Municipal de Cultura, despesa... Obrigado, presidente. Só um minuto. Obrigado. Despesa com pessoal e encargos, 310.000, 0,25%. Diárias, pessoal civil, 2.000, material de consumo, 30.000, outro serviço terceiro pessoa física, 45.000, outro serviço terceiro pessoa jurídica, 20.000, equipamentos e instalações, 3.000, total, 410.000, 0,33%. Resumo das despesas de pessoal e encargos. Receita corrente líquida, 124.000. Despesa com pessoal, 120 milhões, desculpa. Despesa com pessoal e encargos, 62.132.000, percentual 50,11%. Considerações finais. E devolve o primeiro inscrito para falar. Dispensa. Eu sou o segundo inscrito, já falei bastante. Dispenso.
Nelsinho. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo pela apresentação como presidente da Comissão de Finanças desta casa, cumprimentar os nobres vereadores, os demais presentes. Nos orgulha muito o Gilson, o Gustavo e os demais amigos aqui que nos prestigiam. Eu quero dizer sobre essa lei orçamentária que nós temos, e gostaria de fazer alguma colocação com a sua colaboração e dos demais companheiros, referente a alguma emenda que nós possamos fazer para poder apresentar ao prefeito municipal. Se algum dos nobres edis presentes tiver fazer alguma indicação, eu acho importante para podermos assim desenvolver ainda mais alguns setor do segmento da nossa sociedade. Dizer para os nossos amigos que também é muito importante nós estarmos se reunindo neste ato, né, evidentemente, dessa realização da audiência pública, que assim mostramos a transparência daquilo que está programado para 2019. Ainda há tempo de nós podermos fazer alguma alteração e eu me coloco à disposição para poder fazer microfonia. Então eu quero aqui aproveitar a oportunidade. Essa é uma oportunidade muito preciosa que deveremos aproveitar. Quero lembrar que o Poder Legislativo, em especial, nós temos R$3.720.000, né? E esta Casa de Leis tem além de estar reformando a nossa Câmara Municipal, nós também gostaríamos de deixar que hoje, aproveitando, né, não tem nada a ver, agradecer aqui ao trabalho do Onivaldo, juntamente com o pessoal da Santa Casa, e a acatação desta indicação que esta casa fez, para poder devolver ao prefeito aquilo que estava sendo remanejado no valor de 179 mil, né, Onivaldo? E que o prefeito nós conseguimos, da prefeitura para a Santa Casa, de 179 mil, 120 mil para a Santa Casa. Então, nós aqui há poucos dias antecipamos mais R$80 mil a pedido do prefeito, para podermos também transferir para pagamento da folha de pagamento dos funcionários da Santa Casa. A nossa casa está fazendo a sua parte, contribuindo, economizando, para poder oferecer à saúde pública e outras diretorias e secretarias do nosso município, aquilo que nós, vereadores, podemos fazer dentro das nossas possibilidades. Quero agradecer, inclusive, a presença de todos. Muito obrigado pela oportunidade, principalmente aos nossos colaboradores daqui da casa, que nos têm dado assim uma retaguarda extraordinária para podermos desenvolver o nosso trabalho. É o que eu tinha a dizer, e se tiver alguma indicação, por gentileza, nós estaremos fazendo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Próximo é o meu vereador Kleber da Rosa Moreira. Boa noite a todos, senhor presidente, companheiros. O Beto, acho que até o Ideval também deve ter essa informação. Lá onde fala precatórios, tem um número lá de 13 milhões. É o que... Hã? Não, total, lá embaixo. É o total de precatório que a prefeitura ainda tem que pagar? Ali, ó, 13 milhões. O valor total é 270 mais 400, 3.100, 3.130. É isso, Deval? Tribunal Regional do Trabalho. De finanças? Mas então aí não tem o total dos
Isso é o que está empenhado? Ah, tá. Mas o valor dos precatórios é em torno de 13 milhões, não é? 13.800, beleza. Sim. Lá onde fala, ô Pedro, lá onde fala aquela verba do QES e do Fundeb, 25 mais 13,5 dá 29 milhões mais ou menos. Esses 29 milhões, ele está dentro dos 25% que a educação aplica na educação ou não? Ou está fora? Os 25% é só do orçamento? Ou se entra no orçamento esse dinheiro do Fundeb e do QES, melhor dizendo, que dá em torno de 29 milhões. Outro dia eu perguntei para o Sidão, ele enrolou, também não soube me explicar isso aí. Isso aqui o vereador está falando? Esse aqui, né? Na educação. A verba da Fundeb é separada, né? Aqui, ó. Aqui. Sim, mas eu queria saber se ele entra se ele já está dentro desses 41 milhões que são os 25%. Ah, lá, aqui, né? Educação, né? Deixa eu pasta 11. Está no início. Aqui você está falando, os 41 milhões? Então, lá onde estava, no início, né? Isso. Aqui, ó. Previsão de receita. Aqui, né? Fundeb. É lá, 3 milhões e meio mais 25 milhões dá 29... 28. 30 milhões, né? Ah, dos dois, né? Aí dá... Hã? Isso, está dentro. Esses 29 milhões já está junto com os 41 milhões, é o total? Tá. Tá? Tudo junto, é. Já está orçado lá o dinheiro para a previsão de pagamento, aqueles 40 milhões, para usar na educação. Ali está 30 milhões 591. Só que se você somar 25.450 mais 13.500, não dá 30.591, né? Não. Roberto, deve ter mais alguma tributação que ele não discriminou aqui, que são direcionadas para lá. São transferências correntes. Então a gente tem que gastar 25% da arrecadação, que dá 124 milhões. Isso, que seria aqui, né? 25. Seria Só o Fundeb ultrapassa os 25%, o Fundeb do QES. Sim. Gasta. Isso mesmo. Então... Por isso que o orçamento é grande, tem que usar. Por isso está o orçado em 40 milhões. Só para a educação já vem 30. Aí ele usa mais ainda 8 milhões, usa mais 10 milhões quase do orçamento próprio, arrecadação, das outras áreas para a educação. O valor dos 25% de 125 milhões está onde, Pedro? Total? Ó, tá os 23 ali, só que aí subtrai a dedução, então dá 8 milhões ali, ó. O total que ele pega lá, ele pega imposto municipal, 19 milhões. E desses 19 milhões tem que aplicar 4.800. Aí ele vai lá, transferência do Estado, são as transferências que vêm do Estado. 165 milhões, previsão. Isso. 18. Aí o total, 94 milhões e 200. Total de 25%, 23 milhões. Aí ele subtrai o Fundeb, porque o Fundeb seria o que voltou, né? Que compôs o fundo. Isso, vai e volta. Ele compõe o fundo, que seria... Isso. Ele compõe, quando você recebe um recurso, um percentual, depende do recurso, ele retém, que nem o imposto de renda, ele retém, né? Faz aquela retenção. E depois, se eu não me engano, tem os critérios que fazem esse Fundeb voltar, que são, se eu não me engano, crianças matriculadas, dezenas de critérios que compõem o Fundeb. E daquele valor que vai vir aqueles 25 milhões. Então ele subtrai, de fora do Fundeb, ele tem que aplicar ainda 8 milhões do orçamento, fora o Fundeb.
Isso, perfeito. Que ele tem que pegar dinheiro do recurso do município para aplicar na educação. Na previsão que ele faz ali de 8 milhões. Ou seja, fora o Fundeb, ele tem que aplicar mais 8 milhões. Então tem que gastar, né? Isso, tem que gastar. Por isso que o orçamento... o orçamento é bem grande por conta disso. O total dá bem quase 30%, se eu não me engano, né? Acho que um pouco mais até ali. Depois a gente pode voltar ali e ver. Gaúcho. Não, só para concluir, o presidente, não ficou definido ainda como vai ser feita a emenda impositiva, né? Ainda não, né? Tá bom. Olha, dentro ainda da minha fala, eu quero aqui, de acordo com o artigo 2º, a segunda parte, a apresentação pelos técnicos da Prefeitura para exposição do assunto objeto de audiência pública com duração máxima total de 20 minutos. Tem ninguém daqui da Prefeitura para nos auxiliar, para esclarecer. Fica aqui o nosso protesto. Não é o próximo, eu sei. Escuta a lista aqui, ó. Depois é ele. Você quer falar alguma coisa? Eu quero perguntar se tem ninguém da Prefeitura. Boa noite, gente. Eu queria fazer 2 ponderações e depois uma solicitação. Quando a gente olha a LOA esmiuçada por ações e programas e subações dentro de cada grupo, a gente acaba percebendo que a diretoria de gestão pública, que quando foi criado era para serviços internos, ela demanda hoje de R$700 mil para material, serviço para distribuição gratuita. A composição da ação dentro dessa diretoria está previsto R$700 mil para distribuição de material, bem ou serviço para distribuição gratuita. Não está aí, está nos subgrupos nos subgrupos e nos grupos de ação. Material de consumo. Isso, tudo bem, mas o material de consumo ele está ali discriminado como um todo. Quando você pega por ação, isso, aí ele tem lá 41, dentro desse material, material de consumo 42 mil, material de distribuição gratuita 700 mil. Ali ele incluiu os 2 grupos dentro disso. Não. Pessoa física, obra terceira. Material de consumo está 742 mil. Dentro do subgrupo, tem 42 mil para material de consumo e 700 mil para material, bem ou serviço para distribuição gratuita. Está discriminado como um subgrupo de ação dentro do orçamento. Tá? 42 mil é para material de consumo que a gente entende diário e 700 mil para distribuição. Fica uma dúvida, como o presidente falou que não tem ninguém da prefeitura aqui, 700 mil é mais do que a diretoria de meio ambiente, mais do que a diretoria de saúde e mais do que a diretoria de educação vai gastar com distribuição de material. Entendeu? Fica uma dúvida de como que tem esses 700 mil, ou eles retornarão em forma de lei orçamentária, de adendo de orçamento, para a Câmara aprovar o ano que vem. Né? Outra coisa... Peraí, Gustavo, só para a gente pensar nisso aí. Na LDO a gente escreveu isso. Tem a LDO aí? Para que eles vão gastar? Que na lei de diretriz orçamentária tem que constar qual é o objeto. Isso. Quando você vem para o orçamento, nas ações, no subgrupo... Está na LDO. Isso, está determinado. O que é material de distribuição gratuita de determinada diretoria. Isso. A pergunta é por que uma diretoria de gestão pública, que é uma diretoria interna, o que seria 700 mil de distribuição? Se a gente pegar um folder ou um fly aqui cotado na cidade que custa em torno de 50, 70 centavos, dá para distribuir material, uns 20 folders para cada habitante de Novo Horizonte. Só uma comparação. Aí eu queria fazer uma sugestão à Câmara.
Na diretoria de meio ambiente está discriminado também como uma ação R$400 mil para manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente. E a gente atua muito na agricultura e nós sabemos o trabalho que está acontecendo e toda a tentativa de desmonte da Fundação Municipal de Desenvolvimento Rural. A diretoria de agricultura, ela possui hoje R$1.200.000, está determinado como ação para manutenção de estradas rurais. Essa aqui é o meio ambiente, né? Não. Ali no meio ambiente... É os 400 mil. Volta no meio ambiente lá, Pedro. No meio ambiente, ele tá determinado... deixa eu pegar aqui, porque ele está na subação. A manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente está determinada como serviços de pessoa jurídica, porque o fundo é isso. O que eu queria dizer era o seguinte, a diretoria de agricultura, passa lá, a diretoria é que também aí a gente não consegue visualizar na ação. A diretoria tem R$1.200.000 para ação de manutenção de estrada rural. E tem os R$380 mil para serviços de pessoa jurídica terceira. A minha sugestão é que, como a fundação pode cumprir todo e qualquer serviço de convênios e de serviços para a prefeitura, que fosse colocado a manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural ligado ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, que a princípio existe uma dúvida jurídica sobre 1% do orçamento para a Funder, mas tudo bem, que se coloque os 380 mil, no mínimo, para a manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural. É uma sugestão que eu faço Gustavo, à Câmara para levar ao prefeito. Não seria esse serviço de terceira pessoa jurídica, teria que criar um outro subgrupo aí, outra fonte, citando, por exemplo, a subvenção ou convênio? Sim, como está determinado num subgrupo para o meio ambiente. Especificamente, quando você tem lá, por exemplo, você determina numa ação, dentro de um subgrupo, manutenção do canil gatil, manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente, manutenção disso. Quando ele determina manutenção das estradas rurais, que ali, pelo menos o valor de 380 mil esteja determinado, manutenção do Fundo Municipal de Agricultura. Específico, uma manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural. Que seja criado uma ação, um grupo específico. Se a gente vai votar segunda-feira esse orçamento, e o Gustavo está fazendo colocações relevantes, a gente teria que ter uma conversa com o responsável pelas pastas o mais rapidamente possível, porque se a gente não tiver... Aí, Gustavo, no caso você que é atuante, por conta até do teu papel que você já exerceu no poder público e no terceiro setor, acho que seria interessante a tua presença com o diretor da Desenvolvimento de Agropecuária, que é o Leandro, e na outra com o Júnior. Que são perguntas que realmente chamam a atenção, até mesmo na questão da gestão pública, na Departamento de Gestão Pública, aqueles R$700 mil de distribuição gratuita. É relevante que o vereador traga esse questionamento para o responsável da pasta de uma forma saudável e que a gente possa, porque você levantou dúvidas que a gente, de tanto macetar o que a gente faz toda hora, a gente não presta atenção nisso. Então é interessante que a gente realmente coloque isso para o responsável da pasta numa reunião, né, que a gente pudesse estar marcando aí. A gente não vota na segunda-feira que vem, porque tem feriado agora, talvez a gente não consiga conversar com esses responsáveis, e traria eles na sessão. Né, Fernanda?
Na terça-feira, às 20 horas, o Sidão e os 3 diretores, né? Diretores das 3 pastas. Não, eu falei do meio ambiente, eu não sei se é necessário ou não. Eu dei o meio ambiente como um exemplo. No meio ambiente, eles criaram um subgrupo, uma ação, que é a manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente, e fizeram uma dotação orçamentária para aquele fundo, né? A minha sugestão é que a gente faça também uma dotação orçamentária para a manutenção do Fundo Municipal de Agricultura, né? Criar um programa. Dentro de um programa, dentro de uma revisão da pasta, existe lá o 1.200.000 de manutenção. É claro que lá, como ação, estão as despesas com o pessoal, com isso. Talvez não é 1.200.000 que sobre, né? Está sobrando aí geralmente em torno de 50%. Então vamos imaginar que seria em torno de 600.000 que teria ali de material de consumo, de serviços de terceiro dentro do programa de manutenção de estradas rurais. Entendo que a fundação, que o fundo pode desenvolver esse programa através de um convênio com a prefeitura. Então que seja criada uma dotação orçamentária específica passada para isso, né? O meio ambiente foi o exemplo que eu disse que eles criaram um programa, uma ação nesse sentido. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar que você colocou. Você que tem conhecimento do conselho, agora é uma pergunta minha para você. Esses 400 mil reais para o conselho é gasto com o quê? Com a manutenção da atividade agrícola para os pequenos produtores. É isso que a lei fala. A lei, quando cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, Conselho Municipal de CMDR, que foi recomposto, diz que ali é obrigatório ter um fundo municipal para a gestão da política agrícola para a agricultura familiar, né? Aí vem todo o processo com a fundação, com a criação da fundação, com a dotação de 1% orçamentária, que em alguns momentos realmente pode ser considerado ilegal você determinar isso, né? Um orçamento fixo. E ali na lei fala que 1% do orçamento tem que ser destinado à agricultura de Novo Horizonte, ao desenvolvimento do programa agrícola, e que o fundo municipal ligado ao conselho vai gestar isso. Aí pode ser material de consumo, serviço terceiro, qualquer coisa. Como a prefeitura vinha fazendo também convênios com a fundação para programas específicos, mas que seja determinado um programa específico, um grupo de ação específico com dotação orçamentária para a agricultura familiar, para esse fundo. Interessante. Então, Nelson, eu acho que é isso, né? Aproveitar essa oportunidade de entender o que é esse fundo, conversar, na verdade, com o Leandro, né? Com o Leandro, o Júnior Zanelato, a gente já entendeu, o questionamento era esse, e o Dr. Hermes é o diretor da pasta dos 700 mil de material de distribuição gratuita. Dá licença, a Fernanda está me alertando agora para um item. Se vocês quiserem, que ela fala que pode apresentar documentos. Se vocês acharem por bem, eu posso protocolar oficialmente uma sugestão dessa. Melhor. Até para vocês terem isso, tá? Melhor. Cumprimentar o doutor Roberto aqui. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo, a casa é sua, literalmente. Próximo Gaúcho continua? Gilson? Beleza, Gilson? Doutor Roberto se inscreveu para falar? Não, eu não me inscrevi para falar, não. Se eu tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu vou falar. Agora, de momento, eu só vou observar o que o pessoal está falando aí. Na verdade, doutor, nós estamos finalizando, né? E aí o Nelsinho falou das emendas. E a gente tem 3 dias ainda para gerenciar essa ideia, porque a gente iria fazer a audiência, a aprovação, né? A colocar em votação a lei orçamentária para 2019 na segunda-feira.
Porém, com as colocações do Gustavo, a gente pretende fazer umas reuniões aí com os diretores. Não vai dar para fazer nessa semana porque tem feriado. Então a gente queria... Talvez então a gente faça uma reunião das emendas entre amanhã e terça. Né? Amanhã e na outra terça, né? Amanhã e quarta. Não, eu penso assim, que a Com gente já fez a reunião doutora Adriana. sobre as emendas que vocês poderiam fazer. Eu acredito que vocês têm que sentar, conversar com a população e verificar para a área da saúde, como eu já expliquei para vocês, o que poderia ser feito, se vocês vão fazer em conjunto ou não, tem que indicar e tirar da reserva de contingência. E, inclusive, eu fiquei de verificar para vocês, e eu já verifiquei, já passei isso para o Nelsinho, fui lá na rádio explicar para ele que vocês têm que pensar já na ação que vocês querem. Ah, eu quero que compre um aparelho para tal lugar, que está faltando em tal postinho. Já tem que indicar especificamente. É isso que eu verifiquei. Adriana, pode ser indicada alguma coisa para a Santa Casa? Só Hã? Não, então, mas eu estou pensando assim, porque se fosse para a Santa Casa eu já tinha alguma coisa para indicar. Agora, se não pode ser para a Santa Casa, os postinhos... Não, isso Acho aí... que ele pode indicar como subvenção a Santa Casa, não pode, doutora? Só se vocês falarem com os técnicos da Câmara, no caso o Anivaldo, diretor da Finanças, e o Pedro, para saber se aquela ação está dentro da saúde. Eu não sei. Essa parte eu não vou responder para você, porque eu vou estar sendo errada em responder algo que eu não sei. Não, ainda? Estudos. Pedro vai falar aqui. Pelos estudos que eu vi da questão das emendas, quando você manda uma emenda, você tem que direcionar, que nem a Adriana falou, para a compra de alguma coisa. Se você indicar como uma subvenção, primeiro que você não... No meu ponto de, não tem... você vai indicar, eu quero que o prefeito... vou indicar para a saúde. O prefeito, o ano que vem, ele pode executar da forma que ele quiser. Se você não indicar. Não está ligado. Alô. A ideia não é subvenção. Foi falado subvenção para... Mas a ideia era comprar alguma coisa, algum equipamento para a Santa Casa, que eu sei que está fazendo falta. Entendeu? Não é do município, doutor. Não é. Então, isso que eu queria... Era a minha dúvida é essa. Então, não pode... No caso, seria uma doação, né? Não vamos bater numa tecla que não pode. Sim. O que é correto tem que ser feito. O que não é, não podemos. Eu tenho uma sugestão como emenda da saúde, a reforma do posto de São Vicente de UBS, porque lá está em relação o São Benedito está reformando, Santa Clara está pronto, está bonito, o Centro de Saúde está reformando. Então, o São Vicente é um posto antigo, é um posto que foi mal construído, foi mal planejado, tinha dificuldade, quando eu atendia lá, tinha dificuldade da gente fazer as consultas ginecológicas, não tinha banheiro para a paciente se trocar, ela tinha que trocar fora do consultório para voltar trocada. Quer dizer, então, hoje ela tem uma indicação de fazer uma reforma lá. Se a Câmara pode fazer alguma coisa na saúde, podemos indicar isso. Por que não? Tá? É uma ação dos vereadores, quer dizer, não dá para fazer um só, porque 60 mil
para cada um indicar, então a reforma ficaria muito mais, mas dá para fazer uma emenda baseada em um grupo de vereadores. Hã? Então, mas 100 mil não vai dar para reforma, mas 2 indicando, já dá para sair uma reforma. Entendeu? Então, eu acho assim, a gente tem que começar a exercer o nosso direito de fazer... E as emendas impositivas acontecerem, mostrando para a população que nós queremos fazer alguma coisa. E que até agora a gente estava de mão atada porque a gente não tinha recurso. Hoje, a gente tendo recurso, a gente não pode abrir mão dele, senão a população vai falar assim, vai falar o quê? Quem está nos ouvindo aí, vai falar, agora que eles têm condição, também não estão fazendo. Então, mostra que aquilo que a gente falava sempre deles. Então, hoje não. Nós, como vereadores, temos condições de fazer uma emenda impositiva para a saúde, vamos fazer uma reforma lá. Tem o outro, que nem a Lúcia lembrou bem, a Alvorada também está nas mesmas condições. Se a gente quer deixar a saúde de Novo Horizonte, dá para fazer os dois. Se a gente quer deixar a saúde de Novo Horizonte, vamos dizer assim, se destacando, que nem a educação se destaca, mas as escolas foram todas reformadas. Quem ouviu a sessão solene lá, o Paulinho falou que ele acha que um aluno não pode estudar bem se a escola estiver feia, estiver sujo, o banheiro estiver sujo, o banheiro tiver coisa, não tiver alimentação. E a mesma coisa a gente fala, um paciente, para ser bem atendido, tem que ter condições de recebê-lo, de atender. Hoje nós temos lá... outra coisa que pode indicar como emenda também, compra de camas, mesas para exame. A Lúcia está aqui para não deixar falar que eu estou inventando. A mesa da ginecologia lá no Centro de Saúde, não sei se nessa reforma vai vir, parece que ela foi para a guerra e não sobreviveu. Tá, ela é escorada, não é, Lúcia? E não dá para mexer, né? Então, dá para a gente comprar mesa para atendimento. Tá? Eu acredito que lá no posto de saúde, à medida que ficar pronta a reforma, vai ter que mobiliar. Quer dizer, nós podemos indicar também mobílias para o centro de saúde. Então, essa é a ideia da gente fazer o nosso direito de emenda positiva funcionar. Tá? Um dos motivos de eu estar aqui nessa reunião hoje, no sentido, é que isso realmente acontecesse. Não ficar passando em branco, fazendo de conta que todo mundo deu desentendido, nós fizemos, mas aí, não. Hoje é um direito nosso, não sei se o Beto concorda com isso, o Nelsinho, mas eu acho que a gente tem que exercer esse direito. Tá? E outra coisa, nós não estamos gastando mal o dinheiro não, porque o dinheiro vai ser investido na saúde e a população toda vai ser beneficiada. E aí, a gente fazendo nos 2 bairros que faltam, nós não deixamos nenhum bairro desassistido. Se já o São Benedito já está reformado, a Santa Clara está reformando, fica o Alvorada e o São Vicente que estão para trás. Vamos fazer. Tá bom, então vou passar a palavra para a Lúcia aqui. Boa noite a todos. Como funcionária também da saúde, ele falou, é bem assim, concernente, porque os 2 maiores bairros que se destacam, Santa Clara e o São Benedito, São Vicente hoje também não está diferente, nem tão pouco Alvorada. São Vicente você acrescenta agora Tabapuã, Alto do Lago lá em cima, que está bem povoado. Você vai aqui na Farinheira, você vai para aquele outro lado, cresceu bastante. E todos esses bairros estão locados dentro do São Vicente. Aí você vai lá para o Alvorada. Alvorada, ele pega Balmã, ali vem a Alvorada, depois vem América, aí já vai aquelas casinhas lá em cima. E está crescendo, gente. Ali no Túlio Roncoleta, o EMAIS, que é uma construtora, está loteando tudo aquilo. Então, eu acredito que até que nós vamos ter que fazer uma nova demarcação, porque vai superlotar o São Benedito, que já pega o outro lado de lá, que é uma questão seríssima. O pessoal da Esplanada, São José, né, que é uma coisa que estão todos jogados dentro do São Benedito. Então, o Alvorada é bem lembrado. É uma ampliação assim que vai ter que atender toda aquela população.
Então, é bem sério mesmo. E se há como fazer, por que não fazer? E se já está mexendo em todo o centro de saúde, né? Hoje já começaram a reforma na parte inferior, depois vai descer para o anexo, e realmente deixando esses 2 postos sem fazer, vai ficar bem difícil. Então, é sugestível, é concernente essa colocação do doutor, e é importante que realmente seja observado isso e seja feito. Deixar tudo igual. Se já estamos falando de humanização, e é prioridade, a humanização é a estrutura física, um ambiente agradável se torna bem mais fácil se trabalhar. Perfeito, Lúcia, doutor Roberto. Acho que é importante realmente a gente possa estar usando essas emendas que já são impositivas na saúde, em prol da própria saúde, não é verdade? Então, pessoal, eu gostaria de estar lendo aqui só o último trecho aqui, que é o artigo 3º, parágrafo 3º aqui da... Parágrafo 3º do artigo 4º, que diz o seguinte: os interessados poderão apresentar documentos ou sugestões por escrito relativos ao assunto discutido durante a audiência pública e em até 3 dias após o término da mesma, devendo ser entregues diretamente na diretoria de secretaria da Câmara Municipal, identificando o assunto, que é o que o Gustavo vai fazer, né, para a gente poder tomar pé de alguma situação que ele colocou. Gostaria, então, de passar a palavra para o Nelsinho. E encerrar a presente audiência, agradecer a presença de todos, né, os vereadores, os munícipes, os amigos que estão aqui, os servidores da Câmara que estiveram todos aqui hoje, agradecer ao presidente Nelsinho e dizer que a gente está à disposição de todos. Obrigado, boa noite a todos. Muito boa noite, presidente. Muito obrigado aí pelo esclarecimento, pela condução da palavra. Quero aproveitar e agradecer. Ô Gilson, representando aqui a tribuna, muito obrigado e parabéns para você e para toda a equipe, viu? Fala para o Birinha que eu mandei um abraço forte para ele e dizer para você que você está muito bem na sua matéria. Gosto das suas matérias, tá bom? NH News, desculpa. Parabéns, viu? Quero agradecer ao doutor Roberto, agradecer a todos os demais amigos aqui presentes. Vamos então, senhor Roberto, vamos se unir para a gente... Eu também concordo com a sua colocação e espero que os demais gaúchos aqui concordam também. E Deval, na área da saúde, por enquanto nada, tá? Ficar observando. O observador, eu quero agradecer a todos, dizer que essa indicação das UBSs, eu acho que tem que ser urgente, urgentíssima, uma ideia extraordinária, no meu pensamento. Esperamos que possamos conseguir esse benefício se nada vier a impedir dentro da legalidade. Mas se for legal, tem meu apoio, tem minha emenda para isto. Tá? Agradecer a todos, desejar uma boa noite aos colegas, colaboradores, funcionários desta casa. Muito obrigado pela atenção e por estar sempre conosco, acompanhando os nossos trabalhos. Forte abraço a todos, agradecer a presença de todos aqui na pessoa. Quero agradecer a todos, desejar uma boa noite, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, presidente. Muito obrigado.